Muito bom dia! Bom dia! Quinta-feira incrível, bom dia, bom dia! E se você está vendo no YouTube, hoje que eu estou fazendo essa live é dia 20/8, uma quinta-feira, 2026. E tá chegando os nossos passageiros que entram e saem, fica tranquilo, tá tudo certo, porque já já começaremos o conteúdo de verdade. Deixa eu dar um bom dia aqui no grupo para o pessoal já entrar. Bom dia, porque hoje a gente vai falar de algo incrível, que é o Sermão do Monte. Mateus 5. Quem já vem acompanhando aí já sabe, já tá com a gente. E bora lá, bora turma, como que vocês estão? Já preparei meu café aqui, ó, cafezinho. Não pode faltar. Pessoal entrando, Amanda, Rosinaldo, Camila, Ronaldo. Pessoal entrando aí, a gente vai para nossa conversa de hoje. Esse bate-papo. Tamo junto, bom dia. Vamos nessa? Vamos começar a falar, que eu acho que é uma das partes do Novo Testamento que mais traz um conteúdo pra gente. Só para vocês terem uma ideia, vamos começar aqui num contexto que estou aqui lendo, tá? No contexto geral do capítulo, contexto histórico. Mateus 5 abre o primeiro e mais extenso dos 5 grandes discursos de Jesus em Mateus. O Sermão do Monte é do capítulo 5 ao 7. Hoje nós vamos falar só um trechinho. Esse discurso foi proferido provavelmente em 27 a 29. Vamos lá. Vai escutando, coloca o fone, bora para cima. 27 a 29 depois de Cristo. Ótimo dia. No início do ministério público de Jesus. Jesus tinha se batizado, Jesus chamou já alguns discípulos, seguidor, já estava fazendo cura, já estava mostrando para que veio. E aí começa o Sermão do Monte. O cenário geopolítico é crucial. Olha que interessante isso. Israel vivia sob ocupação romana há quase um século. O povo carregava um cansaço duplo: a opressão externa do povo e a opressão interna de um sistema religioso farisaico que havia transformado a Torá numa prisão de 613 regras. Olha que doideira isso. Havia 4 grandes correntes de resposta ao problema. Então, na verdade, quando Jesus veio, o pau estava comendo. O negócio estava doido. Era bomba, chicote e bicuda. Um negócio, imagina. E aí tinha Roma, e aí tinha a galera religiosa que ferrava todo mundo. Aí tinha os zelotes, uma resistência armada contra Roma. Tinha os essênios, retirada para o deserto, que eram separatistas, falava de pureza. Tinha os saduceus, com a colaboração, olha que doideira, colaborava com Roma para preservar o poder religioso. Isso aqui acontece também, viu? Muita gente da igreja que está indo para a política, é mais ou menos essa parada. E os fariseus, né? Que, através da separação rigorosa
e multiplicação das regras. Os caras... Então, mano, quem vivia naquela época, se respirava, alguém estava falando que estava respirando errado. O negócio estava doido, pau comendo. E aí, chega Jesus, nesse momento da história da humanidade, Jesus não se alinha com nenhuma dessas correntes. O Sermão do Monte é uma quinta via radical em sua diferença em todas as outras. Jesus estava pregando o reino, ele estava começando a falar do reino. E o Sermão do Monte, quando eu falo assim, o reino do céu, o reino de Deus, o reino aqui na terra, é o Sermão do Monte. Se você entender, você vai falar, opa, peguei, entendi. E cabe perfeitamente para a gente nos dias de hoje. Cabe perfeitamente. Se a gente conseguir entender, se a gente conseguir pegar isso, cabe perfeitamente. E aí tem um contexto cultural também. O monte onde Jesus prega carrega simbolismo imediato para qualquer judeu. Lembrando que Mateus, o Evangelho de Mateus, na época, ele foi escrito para os judeus. Eles entendiam o que Mateus falava quando ele representava o Antigo Testamento. Então, se a gente perceber e ter esse contexto, a gente vai entender que esse início e o Sermão do Monte, o que Mateus fala, ele é voltado, porque ele volta no Velho Testamento, porque era a base para aqueles camaradas. E a base da história. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. Mateus está desenhando um paralelo deliberadamente. Jesus sobe ao monte e entrega uma nova Torá. Então perceba, a Torá era um direcionamento para aquele povo, quando Moisés falou com aquele povo. O Sermão do Monte, até Mahatma Gandhi falou, se acabar com todos os livros, deixa só o sermão. Deixa só o Sermão do Monte, que o homem vai saber viver só com esse conteúdo. Então olha que interessante. Não é para abolir a anterior, não é para abolir as regras, mas para cumpri-la em sua profundidade mais radical. É transbordar o que já vinha dito. Então, o Sermão da Montanha, do Monte, aí, ó, a audiência era composta de discípulos, multidões. O sermão é endereçado primariamente aos discípulos, aqueles que já responderam ao chamado, mas as multidões ouvem, e o discurso de formação do povo do reino. Olha, você entendeu? Quando a gente entende o Sermão do Monte e acredita em Jesus, já tem toda a base para entender o que Deus quer da gente. Já tem toda a base. Já entende o jogo. O Sermão da Montanha, eu tenho que pegar também, né? Preciso ler, todo ano, todo semestre ele novamente. Todo semestre. Para enraizar na minha mente. Enraizar. E ele é muito profundo. E a gente tem que entender a profundidade dele. E aí começa a falar as bem-aventuranças, ele começa isso. Era um gênero literário conhecido no Antigo Testamento. O pessoal entendia essa parada. Chamado de Asher, deve ser isso, em hebraico. Geralmente traduzido como bem-aventurado ou feliz. A gente pode trazer para o feliz é a pessoa que age assim. Feliz é a pessoa
que age assim. Então, bem-aventurado, às vezes desconecta da gente, mas a gente pode usar como feliz. O Salmo 1 começa com bem-aventurado o homem. Jesus está usando o formato familiar para subverter completamente o seu conteúdo. Então, olha que interessante. Ele começa a falar, mas eu vou ler como feliz. Quando falar bem-aventurado, quando você lê bem-aventurado, já muda a chavinha. Lê aqui, que eu tenho até a Bíblia, quando você pegar na internet, o Novo Testamento, o Novo Tradução, na linguagem de hoje, ele fala, ele já usa, felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Só que já começa falando já pra gente, né? Porque muita gente fala assim, bem-aventurado que são pobres de espírito. Os caras começam a jogar tudo e rico não entra no reino de Deus. Tem muito rico que está mais no reino do que muitos outros pobres financeiramente. Mas segue o jogo. Aí a gente entra aqui, eu estou colocando um contexto, porque quando explica, quando fala do sermão, a gente entra no Sermão do Monte, é legal a gente entender esse contexto. Como que eram as pessoas, por que ele está fazendo isso, o que é o bem-aventurado, dando uma amplitude para a gente, para quando lê o texto, a gente fala, não, já peguei, já entendi, já... Cara, eu não sou profeta, mas eu quero que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas eu não sou o profeta, eu só faço uma leitura aqui bíblica e tirar umas dúvidas, né? Pegar alguns pontos para que a gente entenda melhor. Quando lê, fala assim, pô, entendi, peguei a visão, né? E até para ler a Bíblia, se vocês puderem, compra a Bíblia na linguagem de hoje. Ela é um pouco mais para a gente ler, para a gente entender, para a gente trazer no contexto atual. É bem legal. Seguimos. A comunidade de Mateus precisava entender que o discípulo cristão não era nem o legalismo e nem a anarquia. Era algo radicalmente novo e radicalmente mais exigente. Não sou pastor, não. Também não sou pastor. Eu sou nada. Sou nada. Só gosto de ler, estudar, só isso. E aqui a gente compartilha esse bate-papo, né? Para aprofundar, para entender. Mas eu não sou pastor, não sou nada. Só sigo a Jesus e estudo, leio, tento aprender cada vez mais. Que nem nós estamos fazendo aqui hoje. Certo? Tamo junto? Então era algo radicalmente novo e radicalmente mais exigente. Porque era o coração. Porque antes os caras, que nem eu brinco, ticava. Ah, eu doei uma esmola, mas se ele morrer tá tudo bem. Então o cara ticava. O pensamento era meio assim. Ah, eu meio que ajudei, mas se ele se estrepar, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Não, a gente só estuda. Ô Léo, a gente só... E a gente traz uma informação para quando a gente pegar a Bíblia lá e falar, poxa, legal, agora eu peguei. Eu lembro aqui lá que o Vitinho falou tal, já deu uma entendida melhor. Só nessa vibe. A ética do reino supera a ética da lei. Não por menos rigor, mas por maior profundidade. Ah, eu tento ser, cara. Sou pecador, eu sou... né? Sou igual todo mundo aí que tenta buscar Deus. Né? Aí eu tento estudar, tento buscar, tento entender, né?
Bom dia, Isa. Porque na verdade, muita gente, ele é o cristão dentro da igreja no domingo. E eu falei até ontem que na igreja a gente só absorve a palavra. Só absorve a palavra. A gente pega a palavra ali e tal, aprende para a gente usar de segunda a sábado. A gente usar no nosso convívio, na nossa família, no nosso trabalho. Aí sim é a gente usar o poder do reino. Ali a gente pega, tem uma comunhão. Ô, Léo, tamo junto, vamos pra cima, meu irmão. Fico feliz por isso. Mas eu sou nada, cara. Também eu sou igual a você, bicho. Erro pra caramba, peco pra caramba, caio, levanto. O único foco, não sei se é o seu, mas desejo que sim, a gente olhar para Jesus, saber que Ele é o nosso Salvador e ir para cima, aprender, tentar fazer o bem, amar a Deus e o próximo, que Ele falou isso para nós lá, tá na palavra. Rolezinho é esse, mas nós somos tudo igual, bicho. Voltando, a ética do reino supera a ética da lei, não por menos rigor, tal. Ela vai para a ação, há um motivo, para dentro do coração. E aí o objetivo do autor, Mateus estrutura o capítulo 5 em grandes 5 movimentos. Nós estamos falando do capítulo 5, mas nós vamos falar só do contexto. Aí depois nós vamos entrar devagarzinho, um ou outro. Olha que legal essa estrutura. Isso aqui é muito legal. Quando a gente entende isso, quando ele fala aqui, ele fala assim, ó, a identidade do cidadão do reino. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus, a gente vai seguir Ele, vai mudar agora os caminhos, arrepender, eu falei ontem, é mudar a rota, não é se emocionar na igreja. Aquilo lá é emoção e tá tudo certo. Agora, arrepender é mudar a rota. Putz, aqui não dá certo, eu tô errado, eu vou mudar a rota. E isso começa a gerar uma identidade do cidadão do reino. A gente mora aqui, a gente vai estar aqui, não vai ser transportado para nenhum lugar. A gente vai continuar trabalhando. A gente vai continuar indo no supermercado, na padaria. Só que a gente vai ter um outro entendimento e esse entendimento vai gerar uma outra ação. É isso. A gente tem entendimento, a gente vai proferir o bem que Jesus Cristo faz, mas a gente vai ter outro entendimento, vai ter outra rotação mental e outros resultados, outras ações. A parada é essa. É isso que diz. Então, a identidade do cidadão do reino. O que é a identidade? Aqui ele fala um pouquinho das bem-aventuranças. Missão do cidadão do reino. O que é? O que eu preciso fazer? O que eu preciso transbordar? Então, eu começo. E a ética do cidadão do reino, né? Jesus, a lei e antíteses. A movimentação, aí sim, a transbordação, aí, não sei se é nome certo, mas o transbordar. Então, quando a gente entende isso aí, o reino de Deus, o reino do céu, não é uma coisa mística. Eu não vou ser o brisado da parada. Eu vou ser diferente. Eu vou andar diferente. Eu vou no mercado, eu vou trabalhar, é as mesmas coisas, os meus relacionamentos com os meus vizinhos. Eu vou ter um outro olhar e uma outra atitude comportamental. Ah, mas tem cura, tem os milagres? Isso é com Deus e a vontade dele. Se ele permitir que sim, valeu. Se for para a glória dele, show de bola. Se não for aquele momento, por algum motivo, é ele que sabe. E o rolê é esse. A parada é essa. E a gente só continua. Certo?
O objetivo é mostrar que entrar no reino de Deus não é abraçar uma religião melhorada, é receber uma nova natureza, que produz uma nova ética que transborda para um novo testemunho. Olha que da hora. Gostei muito desse contexto que eu tentei explicar aqui com 1000 palavras e não deu certo. Uma frase aqui já nos ajudou, né? Já nos ajudou. E aí, o problema que esse texto combate, o legalismo, a religiosidade, aquele bater o cartão e Deus vai trocar comigo por causa de barganha que eu tô fazendo alguma coisa. É isso, mano. É isso. A parada é essa. O que ele também combate? O antinomismo, que rejeita qualquer padrão moral como restrição da liberdade. As prisões que muita igreja põe o seu fiel. Ele fala, não é isso. A falsa piedade que separa o culto público da ética privada. Olha como que é profundo isso. A teologia da teologia da prosperidade judaica, que associava bênçãos de Deus à riqueza, saúde e status social. Será que tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo? Será? A gente tem que tomar cuidado que prosperidade é diferente da teologia da prosperidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado que a teologia da prosperidade é um problema. A prosperidade não. Agora, esses caras que pregam a teologia da prosperidade, aí sim, o negócio não é legal. E aí, o tema central do capítulo. Olha que interessante. O tema central, a identidade, missão e ética radical de um cidadão. Bom dia, Angela, do Reino de Deus. Olha como que já vai mudando o nosso contexto. A Graça, minha irmã, olha como vai mudando a nossa mente para olhar o Sermão do Monte. Falou, opa, peraí. Eu achava que era só uns... Não, é muito profundo. É muito profundo. O negócio é doido. Mensagem principal. O reino de Deus produz um tipo de pessoa completamente diferente. Não alguém que se esforça mais para cumprir regras externas, mas alguém cuja transformação interior gera uma justiça que excede toda justiça religiosa humana. Esta pessoa é simultaneamente abençoada por Deus, visível no mundo e chamada a uma ética que vai dar ação ao coração. É isso que é o Sermão do Monte. É transformação, é a gente agir transformado. E eu sempre falo, e o reino de Deus, eu vou entrar nessa brisa, nessa... Não. Até porque Deus, ele gera foco, consciência, prática, organização. Eu vejo muito aí, tal, essas brisas. Não tem nada a ver. O reino de Deus, ele transforma o coração. Ele transforma a gente. Não faz sentido, não é se aprisionar. Pô, eu queria estar fazendo um monte de coisa e não vou fazer. Não, não faz sentido. Muitas vezes, as coisas na vida, a gente fazia e não faz mais sentido pra gente. Isso é uma transformação. E Deus, quando ele fala, chama a gente, através de Jesus Cristo, é isso que acontece com a gente. Não faz mais sentido, mas você não faz sentido.
Então o sermão da montanha, ele vai ensinar um formato de transformação. Ele vai mostrar o entendimento que vem acontecendo com a gente, que são as ações, a identidade do reino de Deus. Sempre foi assim. Lá, nessa época, quando Jesus apareceu, estava muito mais zoado. Você pode ter certeza. O cara não podia falar nada. Não podia fazer isso que a gente tem essa liberdade. Estava bem mais zoado. Mas a gente precisa ter esse olhar. E eu estou falando isso porque amanhã a gente vai entrar capítulo por capítulo aqui no Sermão do Monte. A gente vai entender, né, o que quer falar as palavras, o que quer dizer, desculpa. Bom dia! O que quer dizer as palavras, qual que é o contexto, como que está o que engloba isso. Então, a gente vai trazendo isso, mas o reino de Deus, que é o que Jesus trouxe aqui e trouxe nos evangelhos, no contexto do Novo Testamento, é o reino de Deus, onde que a gente tem que buscar. E reino de Deus é uma transformação interna de mentalidade e de ação. Essa é a parada. Porque muitas das minhas ações, elas não condiz com a minha identidade, o meu propósito, e eu tento forçar porque eu estou com desequilíbrio emocional e de identidade. Olha quanto é louco. E aí eu preciso forçar situações para tentar me beneficiar. É muito louco isso. E o reino acalma a gente. A gente entende que tem Jesus que está olhando para a gente, que tem Deus que está olhando para a gente espera um pouquinho mais, é um pouquinho mais resiliente. Não é, Angela? A gente vai tendo essas percepções. Não é que a gente não vai errar, a gente vai ser algo sobrenatural. Só que a gente tem outras percepções e entendimento do que acontece na nossa vida. A gente começa a ter essa percepção para encaminhar para os próximos passos da nossa vida. E essa é a parada. E é muito legal, isso aí é muito bom. Então, hoje nós entendemos um pouquinho aí o que englobou o Sermão do Monte. E amanhã nós vamos começar falando já do versículo, né? Começando os primeiros blocos aí, né? O versículo 3 ao 12, principalmente do 3 ao 12, que fala para a gente entender o que é isso de bem-aventurança. Que parada é essa? Por que ele fala isso? Né? E aqui tem conteúdo. Nem sei se vai dar para fazer tudo amanhã. Né? Hoje só foi essa introdução. É bem legal, né? Que agora ele começa a falar de verdade. Ele se mostrou, Jesus se mostrou, agiu como Messias, e agora ele vai falar assim: esse é o principal. Tamo junto, gente? Bora amanhã? Deixa agendado aí, ó. Põe lá na agenda do celular, um alarmezinho. Amanhã, 7 horas. 5 para 7 a gente já começa. Certo, Angela? Já põe aí, ó, na agenda do celular. O Senhor... Não entendi, Severina, não entendi. Não peguei aqui
que você quis dizer. E amanhã, porque amanhã vai começar, amanhã é um sermão de verdade. E aí a gente começar a entender. Fala, poxa, primeiro, quando vocês lerem aí, ó, Mateus 5, abre a Bíblia, Mateus 5, do 1 ao 12, vai estar aí, bem-aventurados. Vocês já leem para a gente entender, felizes são as pessoas. Não, sou não. O Léo até perguntou também, cara, eu sou nada. Severina, eu não sou nada, só estudo. E aí compartilha aquilo, né? Porque eu faço as lives aqui já há um tempinho, e muitas vezes eu falava um pouco da Bíblia, e o pessoal fala, pô, eu leio e não entendo, eu leio e não entendo. Boa, isso aí, Angela. Eu leio e não entendo, leio e não entendo. Falei, vamos tentar entender então, vamos ler junto. E aí a gente traz um contexto. Isso aí, parada é essa. É o que a gente busca, né? E aí a gente traz aqui, ó, um estudo. E olha aqui, ó, quando a gente lê, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Começa assim. Aí se a gente lê na linguagem de hoje, felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, espiritualmente dependentes de Deus. Mas vamos falar isso amanhã. Senão, o Baldo, chega junto. Mas vamos falar amanhã. Então, amanhã, 5 para 7. 5 para 7 eu já abro a live e a gente já começa a bater esse papo e entrar em si aqui no Sermão do Monte. E aí a gente vai trocar ideia. Se vocês quiserem já ler algumas perguntas sobre, né? Amanhã nós vamos falar Mateus 5. Oi, Jô! Rapaz, 5 do 1 ao 12. Aí a gente vai entrar nesse contexto para a gente dar uma clareada. Entender. Que eu acredito que aqui é o sermão, é a base para a gente. É a base para a gente. Tamo junto? Bora para cima? Amanhã eu quero vocês aqui, hein? Quero vocês aqui comigo, porque nós vamos continuar a ler. E lembrando, boa, Angela, lembrando que de segunda a sexta a gente faz essa reuniãozinha, bate um papo, é coisa rápida, das 5 para 7 até umas 7h30 a gente bate Guarulhos, a gente bate um papo, conversa e aprende. E aí 7h30 a gente já segue para o nosso dia, para o nosso rolê, para as nossas missões, porque o reino de Deus se vive na terra sem muito flu-flu. A Sueli, Deus abençoe a Sueli, Francisco. Jesus já está com ela, com certeza. Ora sim, vamos sim. Certo? Jô, quero você também. Quero você. De segunda a sexta, 7 horas, que nem eu falei, é rapidinho. A gente bate esse papo, aprende. Eu aprendo também, né, com essas informações. E depois toca a vida. Aí cada um com os seus afazeres, né? Seus BOzinhos de cada dia. É isso aí. É o que a gente precisa, né? Que é o mínimo pra gente, Ângela. É estudar a palavra. Que é o que Deus quer, porque quando a gente estuda a palavra e entende, a gente lá fora, no mundão, a gente exerce. Isso é o reino de Deus. A gente ser um bom ser humano. E Jesus quis trazer isso para nós. Falar, sejam bons, sejam boas pessoas, seja bom ser humano, faça o bem, trabalhem, estudem.
porque ele deu o conteúdo para a gente estudar. Então, se a gente falar assim, pô, ele deu um negócio para a gente estudar e a gente não estuda, a gente se torna ignorante, no termo da palavra, né, de ignorar assuntos, não condiz. Deus é sabedoria. Então, vamos ter conteúdos para ser mais sábios também, porque eu quero seguir ele. Essa é a parada. Gente, vou finalizar aqui, 7h29, 7h30. E ó, amanhã eu conto com você. Tamo junto? Legal. Turma, beijo no coração, ótimo dia para vocês. E Deus abençoe. E amanhã tamo aí, ó. Bora pra cima, queridos.